Bem-vindas a essa aula muito especial onde nós vamos falar sobre codependência. Aqui você vai entender um pouquinho como que funciona a mente do codependente. Nós vamos falar de um pouquinho de teoria e vamos falar também sobre um olhar também espiritual, porque sim, quando nós nos curamos na alma, nós também acessamos o nosso espírito. Zero religiosidade, o mundo espiritual. Eu não falo aqui sobre uma perspectiva religiosa, mas uma perspectiva de se relacionar com Deus. Para isso, a gente precisa identificar em nós, padrões de funcionamento que são disfuncionais, ou seja, nós fomos inseridos dentro do útero da nossa mãe, nós nascemos ali com uma história. Quando nascemos, vamos procurar, ser alimentados, ser nutridos por essa mãe. E aí, no decorrer dessa vida, dessa criação, desse relacionamento ou não relacionamento, nós vamos desenvolvendo uma personalidade disfuncional. Eu já gravei uma live, deve estar disponível lá no meu feed, se você não viu ainda, não vou falar para não ficar repetitivo, porque nós vamos falar de teoria aqui. A personalidade, a identidade do codependente, ela nasce da falta de nutrição, da falta de cuidado com o seu pai e com a sua mãe. E essa criança que buscou ser amada, ela desenvolve um modo de relacionamento. De fato, o que é uma codependência? É um processo, intrapsíquico que acontece na criação de uma criança, resumidamente para quem não assistiu essa live ainda, e ela desenvolve uma forma de se relacionar que é disfuncional. Então, talvez você chegou nessa aula porque você viu alguns posts, porque algumas coisas conversaram com você e você ficou querendo entender mais, por que isso de fato mexeu com você, e é isso que eu vou explicar tanto na teoria como a promessa para que nós possamos sair deste lugar de uma forma emocional para alcançar um relacionamento espiritual com Deus, que esse é o nosso foco. Então eu vou trazer para vocês aqui, a tabela de Rosenberg, tá? Rosenberg, ele tem um livro chamado Imã de Pessoas, que ele fala sobre a relação narcisista e codependente, que eles se completam nas disfuncionalidades. Por quê? Porque o codependente, tá? Vai depender do grau que esse codependente ele tem atuado. Aqui, nesse grau 5, aqui esse grau é o grau mais grave do codependente. É aquela pessoa que vive em função do outro, que vive querendo agradar, que vive querendo salvar o outro, que abre mão de si mesmo, que não consegue dizer não, que está sempre querendo a aprovação do outro, então ele é bonzinho, ele faz tudo para merecer. Então, de acordo com esses graus aqui, a gente vai identificar a codependência. Então, imagina que você está tendo o primeiro contato com essa teoria. E aí você pode olhar e falar assim, não, eu jamais aceitaria ficar numa relação abusiva, jamais eu não aceitaria apanhar e voltar para a mesma relação. Não, eu não aceitaria ser maltratada, ou eu não aceitaria ser traída e voltar para uma relação. Quando a gente vê essas mulheres que amam demais, as mulheres que buscam muitos homens, que estão ali se entregando, que vivem em função dos filhos, em função da casa, do marido, que se anulam, em prol de alguém, normalmente de alguém, a gente está falando de um grau mais acentuado. Quando a gente fala, por quê? Porque o que é o codependente? Ele é orientado para o outro, tá? Ele sempre vai viver para o outro. Então, esse é um grau mais forte. Mas você pode falar assim, Andrea, não aceitaria, não faria isso. Mas você é aquela pessoa que quer ajudar outras pessoas, então você absorve problemas das pessoas, você fica tentando dar opinião que ninguém pediu, você sente culpa quando você diz não, você trabalha demais, você se dá demais, você leva o problema do seu trabalho para casa, você absorve o problema da empresa, querendo salvar ali os patrões, você não se sente amado na relação sexual, você se sente usado, você se sente vazio. Todas essas também são características, mas de acordo com o grau que a pessoa está, ela vai estar mais orientado para o outro ou um pouco menos. Quando chego aqui, de acordo com a tabela, tá? Número 1, tô olhando aqui para a tela porque minha tela tá para cá. Ele está mais orientado para si,
né? Então, nesse lugar ele está orientado mais para si, que seria a integração de si mesmo, o eu inteiro, o eu integrado. E aí ele consegue identificar os padrões de codependência, por que que ele aceita, por que que ele se sente daquele jeito, por que que ele é impulsionado muitas vezes a querer agradar, a querer abrir mão, a querer dizer sim toda vez. Então aqui ele já consegue ter um equilíbrio da codependência. E talvez você não esteja no grau 5, no extremo, e nem está no 1 ainda. Mas, de vez em quando, você se vê, né, entrando em lugares, problemas dos outros, querendo salvar. Então, talvez você esteja no grau 4, grau 2, grau 3, enfim. Aqui é a tabela do narcisista, tá vendo? E aqui a gente não vai falar sobre narcisismo nessa aula, mas só para você entender que o narcisismo ele é ao contrário. Aqui ele está orientado, né, daqui para cá. Quando ele chega no grau 5, que se torna a patologia, porque todos nós somos narcísicos. Toda criança ela é narcísica, tá? Ela nasce orientada para si mesma. E aí, conforme ela vai, esse grau ele vai se intensificando, ele vai ficando aqui no 5, onde ele é orientado para si mesmo. E aqui, né, a psicologia diz que não há mais o que fazer, que ele não consegue, né, nem ter condições de entender que ele vive para si. Não é o nosso assunto de hoje, mas só para você entender por que eu trouxe essa tabela e por que eles se complementam, tá? Por que eles se complementam? Por quê? Porque conforme você vai identificando a sua codependência e parando de viver para o outro, você vai poder equilibrar suas relações, equilibrar suas escolhas, equilibrar a sua culpa, atravessar. Nós dizemos no olhar terapêutico, né, que nós precisamos suportar a culpa, atravessar a culpa. Para quê? Para que a gente consiga sair daquele lugar. Então, o codependente, ele vive pensando no outro, ele vive buscando resposta para o outro. A gente vê isso muito comum, vou falar um olhar aqui religioso, tá? As pessoas da igreja, que muitas vezes os pastores abrem mão dos seus salários para ajudar os fiéis, os líderes, o obreiro, abrem mão das suas vidas, estão sempre em sacrifício, né? Se sacrificando pelo outro. André, mas isso não é obra de Deus, isso não é se doar? Não, não é. Isso é codependência, tá? Claro que nós temos sim uma obra a ser feita espiritualmente, né? O processo de se doar, nós vemos muito isso. Mas quando eu me abandono para fazer pelo outro, isso é um padrão disfuncional. Tá? Então, sempre que você se ver abandonado, se ver fazendo algo pelo outro, você está num padrão disfuncional da codependência. Se sempre você quer agradar, existem aquelas mulheres que amam demais, que pensam demais nos homens, que a vida delas é o relacionamento, que o fracasso, né, ou o sucesso está na relação, não que ela não deva procurar o equilíbrio da relação, mas muitas vezes ela para a vida dela para viver em função do outro. Ou no trabalho, eu falei isso nos meus stories e falei isso no feed, no grupo que nós temos. Se você não está no grupo Mulheres Lúcidas, solicita aqui na aula que eu vou enviar para você o link do grupo. Lá nós falamos sobre as profissões disfuncionais. Então você imagina um exemplo, eu já atendi pessoas, né, falando, nossa, eu amo fazer massagem, porque lá é minha terapia. E aí lá ela conversa com a esteticista fica tentando achar uma solução para o problema dela, dá um conselho, e quando você vai ver a vida da esteticista, ela não tem nem para si mesma. A sua vida não tá solucionada. Você vê uma cabeleireira que tá lá cuidando dos cabelos e a pessoa vai lá e fala, nossa, eu amo fazer a unha porque eu vou lá para terapia. Não. Você vai lá para que alguém solucione os seus problemas. Você não vai lá só para você se sentir bem na sua autoestima. E às vezes aquela pessoa que está ali atendendo, ela também tem essa codependência da salvadora e ela tá lhe dando soluções, explicando, não, mas faz assim, mas não, por que você isso? E dá conselhos que nem ela mesma segue na vida dela. André, como que você pode falar uma coisa dessa? Você não conhece todo mundo, né? Como é que a gente consegue identificar uma pessoa que está apta a ajudar? Pelo conhecimento do conselho, pelo conhecimento e pelos efeitos que isso traz para a própria vida dela. Então, normalmente a gente vê, vamos lá, uma cabeleireira que dá conselho que nem ela aplica no seu próprio casamento. Ou que ela dá a partir da própria dor dela e da idealização. Por quê? Porque ela quer salvar o outro, então ela leva esse problema para casa. Olha, aqui não entra um julgamento,
tá? Não é sobre um julgamento. É sobre um padrão disfuncional que faz com que mulheres fiquem nesse lugar, mulheres e homens, tá? Querendo ajudar o próximo. Eu tenho clientes que são enfermeiras e elas sofrem muito quando alguém morre, quando é uma criança fica doente. O que essa pessoa tá falando? Eu sinto a minha impotência de querer salvar o outro e não consigo lidar com ela. Porque, no fundo, por que inconscientemente eu fui escolher aquela profissão? Porque eu quero cuidar, porque eu quero salvar, porque eu quero resolver a vida do outro. E aí, quando eu chego lá, eu acho que eu vou salvar e eu vejo que eu não sou Deus. E aí? E aí eu começo a questionar minha própria fé, eu começo a questionar por que uma criança está, por que Deus não salvou aquela criança, sendo que eu não sei o que tanto que tem por trás de toda aquela história, né? E eu trago para casa, eu começo a pensar, será que meus filhos vão morrer? Nossa, mas será que aquela mãe, será que aquela criança se recuperou? E a gente entra na história do outro e começa a ser consumido por ela. O codependente nesse grau é o grau mais grave, ele consome a sua própria vida através do problema do outro, né? Porque ele sempre tem alguém para solucionar, ele sempre tem alguém para salvar, ele sempre tem um problema para salvar do outro, para resolver do outro, e ele não fica sem problema. Então, às vezes, tem pessoas que eu já vi que falam assim: não, eu não consigo mais trabalhar no hospital, eu sou enfermeira, mas assim, eu já pedi minhas contas, já tô escolhendo outra área, por quê? Eu não consigo ver aquele sofrimento e sem eu fazer nada. Ela está ali para atuar na profissão, foi por isso que ela se formou, mas o que ela quer? Salvar o outro, né? Esses são exemplos, assim, muito básicos, mas a gente pode estender para vários olhares. Exemplo, pessoas que trabalham com RH, departamento pessoal, que quer solucionar a vida, que quer empreitar com a empresa sobre o funcionário que está precisando das férias, né? E ela se dispõe e ela cuida de todo mundo. Então tem muitas dinâmicas onde você pode estar cuidando, né? Até de um setor, de pessoas, de uma empresa que você não deveria. E você gasta muito a sua energia porque você vive em prol do outro. E o que nós, né, temos que o Senhor quer fazer com nós. Então nós queremos, o que o Senhor quer fazer? A tabela dele. A tabela onde ele nos faz voltar para ele. Então aqui eu vou fazer uma tabela, tá? Para você entender o que o Senhor quer para nós. Qual é o chamado? Chamado de Deus. O chamado de Deus é para que nós possamos voltar para si. Então aqui, ó, nós primeiros, né, aqui na tabela de Rosenberg, nós vamos saindo da codependência, trabalhando o nosso lado emocional, tá vendo aqui, opa? Trabalhando o nosso lado emocional e se centrando, ou seja, sendo mais conhecedores de si mesmo, conhecendo por que eu faço. E depois a gente vem para a tabela de Deus, que é onde eu já centrada em mim, tá vendo? Eu volto cada vez mais para dentro. E nesse voltar para dentro é onde eu ativo o meu espírito. É onde eu começo a viver coisas que o Senhor me prometeu, promessas, onde eu passo a viver para além da codependência, eu me recupero da codependência. Andréa, você acha que o narcisismo, né, já que eu coloquei aqui na tabela, ele tem cura? A psicologia diz que não, mas para o Senhor não há nada impossível, essa não é a questão, tá? Eu não vim aqui combater nenhuma teoria, eu vim aqui trazer um olhar espiritual e emocional terapêutico. Quando você se volta para dentro de si, o assunto narcisismo não está em questão aqui nessa aula, mas nós vamos abordar mais para frente. É quando você começa a voltar para Deus, porque primeiro eu volto para mim. Imagina que um codependente, ele está totalmente voltado para fora. Ele está totalmente voltado para fora, voltado para o outro, para fazer o que o outro quer, para agradar o outro, para viver pelo outro. E quando ele volta aqui para o número 1, o que ele começa a fazer? Ele começa a voltar para Deus, tá? Lembra aqui, ó, número 1 é onde você volta. E aqui você começa a voltar para dentro. Esse voltar para dentro é onde você começa a ativar o seu espírito. Nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Aonde está esse conteúdo do Rosenberg? Na alma, na psique, né? Como cada um queira chamar.
Onde está esse conteúdo que o Senhor tem para mim? No espírito. Quando o Senhor ativa o nosso espírito e começa a entregar as promessas dele para que eu possa viver. Por que que muitos cristãos, católicos, enfim, aqui não está em questão religião, não vive o que a Bíblia diz que nós temos como promessas? Porque eles estão atuantes neste lugar, tá? Então, sempre que você vê uma religião, enfim, seja o que for, se abdicando de si mesmo para viver para o outro, você vai pensar que ele está fora de si. Ele não está dentro de si. E quando você vê uma pessoa vivendo totalmente para si, é uma pessoa narcisista que desenvolveu essa patologia, que está totalmente voltado para si. Ah, André, mas esse lugar não é saudável? Não. Porque esse lugar é um lugar onde é egóico, eu primeiro, então eu passo por cima do outro. O outro vive em função de mim. E lembra do codependente, as disfuncionalidades, eles se completam aqui. Só que, qual que é o propósito, o chamado? Volte para você, então pare de se orientar para o outro, volte para você de uma forma saudável, por isso que eu te falei, a gente vai trabalhar primeiro a codependência e depois você volta para mim. Então o Senhor tem o chamado, né? Se você sente que você tem esse chamado, se já há algum tempo você quer conhecer mais da palavra de Deus, conhecer mais sobre por que que a minha vida não vai para frente, por que que a minha vida não dá certo, por que que eu não vivo o que o Senhor tem para mim, eu vivo constantemente na angústia, sendo traído, sendo enganado, me sentindo sobrecarregado, porque possivelmente você está totalmente fora de você. E aí o convite é, vamos voltar para si? Para depois você voltar para o chamado, para você estar centrado dentro dele, nesse lugar de alinhamento, onde você se alinha com a vontade do Pai e você recebe a promessa. Ah, André, você tá fazendo uma promessa que você tá falando que a minha vida vai melhorar? Estou. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que a gente se alinhe primeiro com a vontade dele, para que ele possa manifestar o reino dele aqui na Terra. Então essa é uma aula, esse é um chamado, sim, para falar de coisas espirituais, mas por onde nós vamos começar? Pela alma. Nós vamos tratar por que que eu preciso agradar o outro, por que que eu preciso do outro, por que que eu quero muito estar perto do outro, para depois eu começar a desenvolver as coisas do espírito. Nesse meu caminho nós vamos fazendo esses dois caminhos, trabalhando alma e trabalhando espírito. Esse é o contexto do meu trabalho, para que nós possamos alcançar as coisas aqui fora, no equilíbrio, numa materialização, para quem já me ouviu falar, né, sobre a materialização que a alma pode trazer, mas o nosso espírito precisa estar conectado com o espírito do Pai de forma madura e espiritual. Mas quando eu estou orientado para fora, ou como narcisista egoísta dentro, né, num lugar muito egóico, nesse ego muito inflamado, eu também não consigo estar ativamente no espírito, né, como deveria. Eu estou totalmente egoísta, ainda querendo as coisas ainda do meu jeito. Se essa aula mexeu com você, se de alguma forma você entendeu que você está em algum desses graus de codependência, eu vou te convidar, né, a fazer uma sessão de terapia experimental comigo, para quem sabe você iniciar um processo terapêutico, para você sair para além da codependência, para você se recuperar, para viver uma ativação no seu espírito e viver uma vida espiritual, emocional, familiar, profissional de forma saudável. Se você gostou, se você quer tirar dúvidas, comenta aqui embaixo, eu vou deixar o meu contato passando aqui e eu te espero em breve para além da codependência. Vamos?